Isaías, capítulo 59, versículo 16. E viu que ninguém havia, e maravilhou-se de que não houvesse um intercessor, pelo que o seu próprio braço lhe trouxe a salvação, e a sua própria justiça o susteve. Essa passagem aqui do profeta Isaías está falando dos falsos pastores de Israel que se tornaram inimigos do Criador, se rebelaram contra o Criador e se tornaram inimigos do Criador. Começando aqui no capítulo 59, até o versículo 21, ou seja, o capítulo todo em 59, está falando dos falsos pastores de Israel, o Criador. Ele mesmo, ele salva, ele mostra aqui que ele mesmo salva as suas ovelhas, pelo seu próprio braço. E como é que o Criador ele mesmo salva suas ovelhas? Resposta: através da pregação das Escrituras, a alma se converte e o Criador ele vai nos guiando pela Escritura e pelo Espírito Santo. Aqui no versículo 19 da mesma leitura, diz assim: então temerão o nome do Senhor desde o poente e a sua glória desde o nascente do sol. Vindo o inimigo como uma corrente de águas, o Espírito do Senhor arvorará contra ele a sua bandeira. Esse inimigo aqui são os falsos pastores e também se estende às falsas ovelhas também. Ou seja, são pastores e ovelhas. A própria Escritura chama os falsos pastores de inimigo, tanto os pastores de Israel, como também esses pastores da Nova Aliança, que também se rebelaram contra o Criador, não quiseram entrar pela porta estreita, pelo caminho estreito, e fizeram esse caminho largo, ou melhor, estrada larga para eles mesmos andar, e se tornaram inimigos do Criador também. Quem entender essa passagem aqui, ou seja, essa passagem aqui é muito importante que a gente compreenda ela, porque aqui o Criador está contra os próprios pastores e contra as falsas ovelhas. E através do Espírito Santo ele já faz desmascarar os falsos pastores e as falsas ovelhas. Como, por exemplo, eu faço através dos meus áudios do YouTube. Como eu li aqui no versículo 19. Vindo o inimigo aqui é o falso crente com a falsa pregação. O inimigo aqui é os falsos pastores e a falsa ovelha, ou seja, as igrejas em gerais, esses evangélicos, em geral, tanto os desigrejados, ou seja, os desigrejados também, tanto os que frequentam a igreja como os desigrejados, são inimigos do Criador, porque não quiseram entrar no caminho estreito. Então, o Criador, ele já anunciou aqui no profeta Isaías e cumpre. Agora ele está cumprindo. Ou seja, não agora, né? A partir do momento que a Escritura chegou, veio a nova aliança, a Escritura chegou à disposição, o Espírito do Criador
já nos faz a gente entender a Escritura, já para a gente batalhar contra esses falsos pastores e as falsas ovelhas. Como eu li aqui no versículo 19: vindo o inimigo como uma corrente de águas, o Espírito do Senhor arvorará contra ele a sua bandeira, como eu estou fazendo agora. Os meus vídeos desmascaram esses falsos pastores e essas falsas ovelhas. Eles levantaram a bandeira da carne, mas eu tenho levantado, glória ao Criador, né? Esse gloriando que não tem de quê. Mas eu tenho levantado a bandeira do Espírito. Eu não tenho outra pessoa para eu citar como exemplo. Então eu sou obrigado a citar os meus áudios. Não é nem bom a pessoa citar a gente mesmo, eu sou obrigado. Não tem uma ovelha, não tem um pastor para eu citar, que está levantando a bandeira verdadeira. Todos são falsos. Tanto os desigrejados, quanto essa Roma que estão nas igrejas. É uma multidão inumerável. Então, os meus vídeos, eu tenho levantado a bandeira. Ou seja, a verdade. Eu vou ler o capítulo 59 todinho. É 21 versículos. Quando a pessoa lê e vai avaliando, aqui o Criador está repreendendo os pastores de Israel e dizendo que ele mesmo vai guiar suas ovelhas. E quando a pessoa analisa também outros profetas, né, a pessoa já entende claramente, né, o que o Criador ele faz. Ou seja, ele mesmo vai buscar suas ovelhas, ele mesmo nos guia aqui, sem depender de pastor, sem depender de ninguém. Agora sim, enquanto a Escritura não tinha chegado à disposição, né, tinha sim os pastores verdadeiros naquela época. Tinha o apóstolo Paulo, veio os apóstolos, depois veio. Ou seja, quando começou que a Escritura ainda não estava à disposição, tinha verdadeiros pastores. Agora, hoje não, né? Tem mercenário. Da reforma para cá, por exemplo, só ficou falsos pastores. Né? Não tem nenhum pastor verdadeiro, porque se fosse verdadeiro, já começava logo assim, pregando de graça contra os falsos pastores que cobram dinheiro. Então aí fica claro que todos esses pastores são falsos. Então, diz assim, eu vou ler o capítulo 59 todinho. Eis que a mão do Senhor não está encolhida, para que não possa salvar, nem o seu ouvido agravado para que não pode, nem o seu ouvido agravado para não poder ouvir. Mas as vossas iniquidades fazem divisão entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que vos não ouça. Porque as vossas mãos estão contaminadas de sangue, e os vossos dedos de iniquidade. Os vossos lábios falam falsamente, e a vossa língua pronuncia perversidade. Ninguém há que clame pela justiça, nem ninguém que se compareça em juízo pela verdade. Confiam na vaidade e andam falando mentiras. Concebem o trabalho e produzem a iniquidade. Chocam ovos de basilisco e tecem teias de aranha. Aquele que comer dos seus ovos, deles morrerá. Vou repetir. Aquele que comer dos ovos deles, morrerá. E apertando-os, sai deles uma víbora. As suas teias não prestam para vestes, nem se poderão cobrir com as suas obras. As suas obras são obras de iniquidade, e obra de violência há nas suas mãos. Os seus pés correm para o mal e se apressam para derramarem o sangue inocente. Os seus pensamentos são pensamentos de iniquidade. Destruição e quebrantamento há nas suas estradas. Não conhecem o caminho da paz, nem há juízo nos seus passos.
As suas veredas tortuosas as fizeram para si mesmos. Todo aquele que andar por elas não tem conhecimento da paz. Eu vou parar um pouquinho aqui para eu falar algo aqui no versículo 8. Do mesmo jeito que Israel tinha feito o caminho para eles mesmos andar, esses crentes, todos eles fizeram esse caminho largo que eles estão andando, os desigrejados e os de igreja também. Ou seja, tanto os das igrejas como os desigrejados. Eles estão nesse caminho, mas foram eles mesmos que abriram. Porque eles estão buscando prazer, deleite, viver nesse mundo, casar, se estruturar, né? Só que a Escritura diz em Miqueias que a nossa paz, ou seja, o nosso descanso, né? O nosso repouso não é aqui não, por causa do pecado. Eu vou citar de cabeça, né? Se eu errar alguma coisinha, mas é tipo assim, levantai-vos e andai, porque não será aqui o vosso descanso, não será aqui o vosso descanso por causa da corrupção que destrói. Sim, que destrói grandemente. Né? Parece que é tipo assim. É lá em Miqueias. Ou seja, não é aqui o descanso das ovelhas do Criador por causa do pecado. Porque os não crentes, eles estão em todos os lugares corrompendo a terra, né? Com o pecado deles. Aí como a gente tem que se apartar deles, se separar, a gente não vive mais. Né? Aqui a gente morre, automaticamente morre para os prazeres desse mundo. Ou melhor, vou consertar. Automaticamente a gente se torna estrangeiro. Que a gente vive fugindo, se escondendo, se desviando dos ímpios. Por causa dos pecados deles, para a gente não ser derrubado. Aí com isso, automaticamente a gente se torna estrangeiro e acaba também morrendo. Para esse mundo a gente não vive mais. Aí com isso fica claro que o descanso das ovelhas do Criador não é aqui. Aqui o Criador vai nos guiando como peregrino. Então aí diz aqui, todo aquele que andar por elas, né, por as veredas, né, que esses falsos pastores abriram, todo aquele que andar por elas não tem conhecimento da paz. Ou seja, se perde tudinho. Todas essas ovelhas que andam no caminho nesse caminho largo que os pastores abriram, vai se perder tudinho, vai tudo para o lago de fogo. Tanto quem segue o judaísmo, que também está no caminho largo, não serve o Criador, como também quem segue esses cristãos, também está indo para o abismo. Essa vereda aí não é a vereda estreita. Que o Messias, ele é o caminho e a vida, mas esse caminho é estreito. Esses cristãos, eles estão precipitados, eles estão equivocados. Eles citam as escrituras, mas eles não estão obedecendo. Por exemplo, eu vi algo na internet, nessas Olimpíadas que está tendo, parece que é na França, parece que eu não assisto essas coisas não, glória ao Criador. Aí parece que alguém, não sei se ela é evangélica, uma mulher, ela ganhou uma medalha, parece que de bronze, não sei dizer de certeza. E ela citou algo da Bíblia em Libra. Aí era um programa, era num canal de um homem, seja um homem, né, no canal do homem, ele achando que era uma vantagem, porque ela fez em Libra. Né? Se não me falha a memória, parece que é esse versículo aqui que diz que o Messias ele é o caminho, a verdade e a vida. Aí ele diz até assim, já merecia medalha de ouro. Aí eu não sei se essa mulher, se ela é cristã ou não, né? Mas se for é falsa, porque servo do Criador não vai para a Olimpíada não. Nem homem nem mulher, os servos do Criador é servo. Nem vai para a Olimpíada, nem joga bola, nem assiste filme, se veste decentemente. Ou seja, todos esses cristãos eles são falsos. Eu não quero nem saber, eu só estou citando esse exemplo aqui para ver a cegueira dessas ovelhas. Ou seja, ela não fez nada. O que foi que ela fez? Só porque ela fez o sinal dizer que o Messias é o caminho, a verdade e a vida. Sim, ele é o caminho. Agora o caminho é estreito. O problema dessas ovelhas é isso. O caminho é estreito. Eles não quiseram entrar no caminho estreito, não. O que é que adianta falar que o Messias é o caminho? Sim. Ou seja, o que é que adianta falar que o Messias é o caminho? Mas eles rejeitaram o caminho estreito e fizeram foi esse caminhão largo, essa estrada larga. Tem igreja aí que não é caminho mais não, é estrada larga. Tem igreja até para homossexual. Não é nem caminho mais não, é estrada. Então fica claro
que essas ovelhas elas são inimigas do Criador, elas se afastaram do caminho, fizeram esse caminho torto para elas, ou seja, fizeram esse caminho largo, essa porta larga, aí são inimigos do Criador, do mesmo jeito que Israel é inimigo, esses cristãos são inimigos, aí estão citando a Bíblia, estão pregando a Bíblia, mas não vale nada, não adianta nada a pessoa estar no caminho largo errado e ficar pregando Bíblia. Não adianta. Se quiser se salvar, se converta, dê a volta, saia desse caminho largo e começa a caminhar no caminho estreito. Dê o primeiro passo, que ainda não deram um passo. Nem adianta. O Messias, ele é o caminho, a verdade e a vida, sim, mas o caminho é estreito. Tem que morrer para esse mundo. Aí, pronto. Já fica reprovado diante do Criador todos esses cristãos. Aí também fica elogiando uns aos outros. As ovelhas elogiam pastor, fica elogiando uns aos outros. Mas tudo em errado, tudo caminhando para o lago de fogo. Que esse caminho largo aí, que esses pastores abriram, foi os pastores que abriram, não foi o Criador, não. Pelo contrário, eles são inimigos do Criador, do mesmo jeito que Israel está em rebelião contra o Criador. São inimigos do Criador. Então eu vou repetir aqui no versículo 8 para eu continuar lendo, que a pessoa entende o que é que o Criador está falando aqui. Não conhece o caminho da paz, nem há juízo nos seus passos. As suas veredas tortuosas as fizeram para si mesmo. Olha aqui, as suas veredas tortas, essas ovelhas, esses pastores, melhor dizendo, esses pastores e ovelhas fizeram para elas mesmas. Todo aquele que andar por elas não tem conhecimento da paz. Ou seja, todo aquele que seguir esses pastores e ovelhas vão se perder, não tem conhecimento, né, da paz. Ou seja, não vai salvar, não tem conhecimento da salvação, não. Vai seguir o caminho errado, porque essas ovelhas e pastores estão no caminho largo, no caminho errado. Aqui foi dirigido para Israel, mas serve também para esses pastores que estão nesse caminho largo. Está do mesmo jeito esse pessoal da nova aliança. Se rebelaram contra o Criador, estão caminhando para o abismo, para o tormento eterno. Então, todo aquele que andar por elas não tem conhecimento da paz. Por isso o juízo está longe de nós e a justiça não nos alcança. Esperamos pela luz e eis que só há trevas. Pelo resplendor, mas andamos em escuridão. Apalpamos as paredes como cegos, sim, como os que não têm olhos. Andamos apalpando. Tropeçamos ao meio-dia, como nas trevas, e nos lugares escuros somos como mortos. Todos nós bramamos como ursos, e continuamente gememos como pombas. Esperamos o juízo, e ele não aparece. Pela salvação, e ela está longe de nós, porque as nossas transgressões se multiplicaram perante ti, e os nossos pecados testificam contra nós, porque as nossas transgressões estão conosco, e conhecemos as nossas iniquidades, como o prevaricar e o mentir contra o Senhor e o retirarmos-nos do nosso Deus, e o falar de opressão e rebelião, e o conceber e expectorar do coração palavras de falsidade. Pelo que o juízo se tornou atrás, e a justiça se pôs de longe. Pelo que vou ler de novo, começar o versículo 14. Pelo que o juízo se tornou atrás e a justiça se pôs longe, porque a verdade anda tropeçando pelas ruas, e a equidade não pode entrar. Veja que já naquela época, já tinham rejeitado a verdade não podia mais entrar. Como também hoje, né? Já rejeitaram também a verdade não pode entrar também nessas igrejas não, porque eles estão pedindo dízimos e ofertas, e a verdade é para ser pregada de graça. Reprova logo os pastores, tudinho que são mercenários. A verdade não pode mais entrar nessas igrejas não. Porque tem que pregar de graça, salvação é de graça. E pregar dando liberdade às almas, às ovelhas, melhor dizendo. Dando liberdade às ovelhas, dizendo, caminhe com suas pernas, estuda as escrituras, seja santo e santa. Essas ovelhas também não querem, nem os pastores nem as ovelhas. Então a verdade também não pode entrar também nesse pessoal da nova aliança também não.
Rejeitaram o Criador. Sim, a verdade desfalece, e quem se desvia do mal arrisca-se a ser despojado. E o Senhor ouviu, e foi mal a seus olhos que não houvesse justiça, e viu que ninguém havia, e maravilhou-se de que não houvesse um intercessor, pelo que o seu próprio braço lhe trouxe a salvação, e a sua própria justiça o susteve. Ou seja, o Criador olhou, não viu um pastor verdadeiro, nem uma ovelha, não tinha um intercessor, não. Não via alguém intercedendo, um verdadeiro, tudo estava falso. Como hoje também na Nova Aliança, tudo é falso. Eu observei, não tem um verdadeiro. Tudo é falso, tudo estão na carne, não tem um verdadeiro. Mas eles estão confundidos. Estão confundidos. Esses pastores e ovelhas estão no caminho largo, caminhando para o inferno, para o tormento eterno. E viu que ninguém havia e maravilhou-se de que não houvesse um intercessor, pelo que o seu próprio braço lhe trouxe a salvação e a sua própria justiça o susteve, porque se revestiu de justiça como de uma couraça, e pôs o elmo da salvação na sua cabeça, e tomou vestes de vingança por vestidura, e cobriu-se de zelo, como de um manto. Veja aqui no versículo 19 que o Criador mesmo, ele se vinga. O Criador mesmo, ele confunde essas falsas ovelhas. Satanás está enganando essas ovelhas, mas isso aí também já é a recompensa do Criador. É a vingança do Criador. O Criador permite que Satanás engane esses pastores e ovelhas. Principalmente a gente fica visível, né, esses pentecostais, Satanás atuando na vida desses pentecostais, o adentro, revelando coisas, né, se passando pelos anjos do Criador, trazendo revelação como se fosse o Espírito Santo. Agora tudo para carne, coisa para carne. Que se fosse o Criador, reprovava logo esses pastores e ovelhas, que são mercenários esses pastores, essas pastoras, que essas ovelhas são sensuais, são carnais, então já fica claro que não vem do Criador. Que se viesse do Criador, reprovava tudinho, todos eles, pastores e ovelhas, e os desigrejados também. Então, tomou veste de vingança por vestidura, e cobriu-se de zelo como de um manto. E a vingança, ou seja, e a recompensa mesmo vai vir quando o anticristo vier, né, que os 10 reis vai destruir a prostituta. Esses cristãos vão ser destruídos, vão ser mortos e vão para o inferno. Não pense que vão morrer como salvos, não. Esses crentes, eles ficam falando, primeiro, ficam falando em arrebatamento, e também os que estiver aqui, eles falam, pensam que vão se salvar, vai ser perseguido por anticristo e vai ser salvo. Vão não, vão ser mortos, perdidos, vão ser jogados no inferno. Que já é a vingança do Criador. Se desviaram do Criador, não quiseram seguir, se rebelaram, vão morrer e depois vão ser ressuscitados para ir para o inferno, para o tormento eterno, a segunda morte. É o próprio Criador mesmo que dá a recompensa. É inimigos do Criador. O Criador mesmo está lutando contra esses falsos crentes. Lá na carta a Timóteo diz que os homens maus vão de mal para pior. Os enganadores, né, vão de mal para pior, enganando e sendo enganados. Ou seja, a falsa ovelha e o falso pastor, os falsos pastores, dizer logo no plural, né? Os falsos pastores e as falsas ovelhas vão de mal para pior, enganando e sendo enganado por Satanás. E o próprio Criador vai mandar a operação do erro, diz lá em 2 Tessalonicenses. Como as pessoas rejeitaram o Criador vai mandar a operação do erro, que já está em marcha aí. Esse ensino aí das igrejas, tudo é falso, já está em marcha. Tudo é falso. Tudo é falso. Essas ovelhas e pastor na carne falando em arrebatamento, falando que vai ser arrebatado, sem servir ao Criador. Vão tudinho se perder sem santidade, ninguém verá o Criador. Versículo 17. Porque se vestiu de justiça como de uma couraça, e pôs o elmo da salvação na sua cabeça, e tomou vestes de vingança por vestidura, e cobriu-se de zelo como de um manto. Conforme forem as obras deles, assim será a sua retribuição.
furou aos seus adversários. Adversário aqui é os falsos pastores, aqui é falando para Israel, mas também essas ovelhas da nova aliança. Furou aos seus adversários e recompensa a seus inimigos. As ilhas dará a ele a sua recompensa. Então temerão o nome do Senhor desde o poente e a sua glória desde o nascente do sol. Vindo o inimigo como uma corrente de água, o Espírito do Senhor arvorará contra ele a sua bandeira. Como estou arvorando agora, né? Levantando, arvorar é levantar a bandeira. Como eu estou levantando a bandeira agora? E virá um redentor a Sião, e aos que se desviarem da transgressão em Jacó, diz o Senhor. Quanto a mim, este é o meu concerto com eles, diz o Senhor, o meu espírito que está sobre ti. E as minhas palavras que pus na tua boca não se desviarão da tua boca, nem da boca da tua posteridade, nem da boca da posteridade da tua posteridade, diz o Senhor, desde agora e para todo o sempre. Então, é isso, essas ovelhas, tanto Israel, o pessoal judeu, né? Como essas, ou seja, tanto o judeu como essas ovelhas, pastores e ovelhas, se desviaram do Criador, isso já de muito tempo. Aí estão nesse caminho largo, aí fica citando a Bíblia, lê Bíblia, pregação, mas não valem nada. Porque eles estão no caminho largo. Quem quiser se salvar desse, que está nesse meio aí, dê a volta, que se converter, dá a volta. Dê a volta, caia fora daí e comece a dar o primeiro passo no caminho estreito, que nunca deram nem sequer um passo. Porque quando eles passam a crer, só faz entrar acompanhando esse caminho, acompanhando essa rama de ovelhas que estão no caminho largo, não dá um passo no caminho estreito. Ele não vai nem perguntar se realmente esse caminho das igrejas, esse caminho que esses crentes estão, se é o caminho estreito ou se é o largo, eles não querem nem saber. O que eles buscam é deleite, é prazer, é casar, é coisa pra carne. Então, essas ovelhas se rebelaram contra o Criador, tanto Israel como os cristãos, católicos e evangélicos, caminhando para o inferno. Vivendo na carne. Vivendo na carne. A pessoa olha e vê que eles estão na carne. E os católicos é pior. Os católicos é que vivem na carne mesmo, né? Pior ainda do que os evangélicos, né? Esses evangélicos, a gente olha para eles, estão na carne.